Europeu. Eurodeputada Liliana Rodrigues, boa tarde, bem-vinda à Antena 1. Há razões para a região estar preocupada em relação ao futuro dos fundos comunitários? Bom, boa tarde. Eu acho que a região, tal como o país inteiro, deve estar atento às ameaças de suspensão dos fundos europeus em 2017. Nós tivemos já cerca de 3 meses uma carta que foi enviada pelo comissário Katainen, que é o comissário responsável pelo investimento, onde dizia claramente que os fundos queria suspender em Portugal e depois nas regiões autónomas, mas também no caso de Espanha. Portanto, seria Portugal e a Espanha a terem a suspensão dos fundos. No caso de Portugal, a suspensão dos fundos. No caso de Espanha, seria a reprogramação dos fundos. Naturalmente, nós nos opomos de forma muito clara ao Parlamento em geral. É esta ideia do comissário Katainen. Tem sido, digamos, uma luta na Comissão de Desenvolvimento Regional, mas também na Comissão de Economia. Portanto, são as duas comissões responsáveis pelos fundos estruturais, mais até a Comissão de Desenvolvimento Regional. No caso da região autónoma da Madeira, preocupam particularmente os 2 fundos que querem suspender, que é o Fundo FEDER e o Fundo Social Europeu. São os 2 principais, segundo parece, principais fundos europeus, não é? São os 2 principais fundos que se pretende suspender. No caso dos Açores, é interessante ver que vão realmente atacar os fundos que são fundamentais. No caso dos Açores, seria particularmente o Fundo Agrícola. Nós já tivemos uma primeira audição com os comissários, portanto, fomos unânimes, as 2 comissões, nessa oposição à possibilidade de suspensão, que isso tem a ver com uma coisa chamada artigo 23. Eu não vou agora explicar o que é. Ser muito exaustivo nos muito artigos. Exaustivo, mas ao fim e ao cabo o que diz o artigo 23 é mais ou menos isto. Os países que não cumpram o déficit podem ser penalizados pela Comissão, que pode ser reprogramação, pode ser multa, que foi o primeiro momento que tivemos, em que a multa foi 0, e que pode ser a própria suspensão. Portanto, isso vamos ter agora, dia 8, uma segunda audição, já com os ministros das Finanças portugueses e espanhol, com os comissários, naturalmente, nomeadamente a comissária Corina Creto, tem a Comissão do Desenvolvimento Regional, e creio que a Comissão não irá para a frente com esta suspensão se o Parlamento se opuser de forma clara, que neste momento é o caso. E todas as famílias políticas, mesmo as mais radicais, têm essa posição a favor da manutenção dos fundos europeus? É interessante ver isso, porque um dos grupos políticos que desde a primeira hora esteve a defender Portugal e Espanha foi naturalmente o grupo dos socialistas europeus, o PPE também, e a Frente Nacional, que foi uma surpresa para mim, sem qualquer tipo de reservas. Aliás, há um caso de um deles que diz: eu não sou português, mas sinto como se fosse português. Mas queria ressalvar aqui também a posição dos colegas alemães. Quer queiramos, quer não, a Alemanha tem um peso muito grande no Parlamento Europeu e, de facto, uma das deputadas mais antigas, que é a Constança Creel, que já aqui esteve na Madeira e viu em loco o que é que fizemos com os fundos europeus. Alguns, naturalmente, que não tiveram tão bom investimento como se esperava, mas, de facto, a Comissão Europeia está satisfeita com aquele que tem sido o trabalho da região, e Portugal, em geral, tem sido muito bom a executar os fundos europeus. Aliás, é interessante ver que ou é Portugal ou é a Grécia. O que é que argumentam? Nós já conhecemos os argumentos da Comissão Europeia para a hipotética retirada de fundos a Portugal. O que é que uma região, no seu caso, numa reunião dessas, pode argumentar em defesa da Madeira? Que é o cataclismo económico da região se os fundos forem suspensos? Vamos lá ver. Eu entendo que a primeira forma de argumentação é a argumentação lógica, porque os fundos europeus são fundos de investimento. E sendo fundos de investimento, não podem servir de arma de arremesso por parte da Comissão. Ou seja, que estou a tentar, eu que argumentei desde o primeiro momento, e inclusive foi esse o argumento que apresentei na Comissão Regi, é que a aplicação do artigo 23, seja em que país for, seja em que região for, é de facto a subversão da própria política de coesão. Portanto, se nós queremos os fundos para investir, como é que usa-se os fundos para penalizar? Não faz sentido nenhum. Esta posição da Comissão Europeia é um indício de uma tendência cada vez mais centralista da União Europeia? Eu, por acaso, não tenho essa visão, que seja cada vez mais centralista. Eu acho que é precisamente o contrário que se está a fazer. Aqui é mais uma teimosia e quase que um experimentalismo que pretende levar a cabo o comissário Katainen. E digo isto porquê? Porque têm sido diversos relatórios, um deles foi meu, que era precisamente a descentralização, dar ao poder local
o poder decidir onde e como quer investir os fundos europeus. E, portanto, eu não tenho essa visão de que há um centralismo excessivo. Aliás, na própria política de coesão as regras são muito claras. O poder local tem que ser ouvido. Não é à toa que o governo regional é ouvido quando estamos a delinear os fundos europeus, ou seja, nos próximos programas. Mas também há aqui uma coisa que eu acho que é preciso ressalvar. Uma das coisas que eu defendo é que, de facto, as câmaras municipais sejam muito mais e melhor ouvidas quando estão a definir os investimentos das regiões. Mesmo em detrimento de algum peso dos governos regionais? Eu acho que os governos regionais, tal como os governos centrais, têm peso, seja em que situação for, mas também as câmaras municipais. Repara, as câmaras municipais foram democraticamente eleitas. E, neste sentido, elas também têm uma palavra a dizer, elas também representam a população. E o que se está a tentar fazer em termos europeus é não ser top-down, digamos assim, as decisões, mas também ser aquilo que chamamos de bottom-up, portanto, de baixo para cima, a tomada de decisão. E, portanto, no caso dos Açores, por exemplo, 20% dos fundos estão alocados às câmaras municipais, portanto, automaticamente, e eles, de facto, são ouvidos. Aqui na região, naturalmente, que eu gostava que esses 20% fossem desde o início da programação, garantidos. Portanto, penso que as coisas estão a mudar na região e penso que no próximo programa isso irá acontecer. O Presidente do Governo manifestava preocupação num debate recente aqui no Parlamento Regional, no sentido de que no pós-2020 estar em risco os fundos comunitários para as regiões ultraperiféricas e que, portanto, a salvaguarda do direito de ultraperificidade, que está definida nos tratados, não seria salvaguardada e haveria perigo. Acha que essa visão corresponde à realidade? Bom, eu acho e compreendo a preocupação do Sr. Presidente do Governo Regional, mas não é particularmente para a Madeira que está em causa, digamos, os fundos. Há uma vontade muito grande por parte de alguns tecnocratas da Comissão Europeia em acabar com a política de coesão. Nós sabemos há muito tempo que a política de coesão está em risco. Aliás, a política de coesão é um dos instrumentos mais bem-sucedidos da União Europeia. Aliás, é a política de coesão e o Erasmus, toda a gente sabe disso. Tem havido essa vontade de diminuir, já no último orçamento da União Europeia, diminuiu-se em cerca de 60 milhões as verbas da política de coesão. Neste momento está estável, mas há uma vontade de mudar a lógica da política de coesão, há uma vontade até de alguns comissários em acabar com a política de coesão. Nós temos já, e eu pude participar nesse documento, já que sou membro do Desenvolvimento Regional. Há um documento já em discussão, portanto, um documento que irá orientar a política de coesão pós-2020. E também estou num grupo que pretende verificar até onde é que esses fundos estão a ser bem utilizados, e já pensando também na política de coesão até 2030, portanto, nós já estamos a pensar a longo prazo. E lá está garantido todos os direitos, nesse documento, todos os direitos das regiões ultraperiféricas. Pode ser menos verba orientada para outras áreas de desenvolvimento, por exemplo. Isso pode acontecer e é provável que aconteça. Quer dizer, isso já aconteceu agora, não é? A orientação dos fundos, muito vocacionada até por causa do Horizonte 2020, esse cruzamento que se pretende fazer, aliás, chama-se aproximação multifundos, que é esse cruzamento de fundos. Portanto, há uma lógica diferente neste momento, já de 2014 até 2020, nessa aproximação do investimento que queremos fazer. Sabemos que há uma vontade muito grande e bem da Comissão em apostar mais naquilo que chamamos de recursos humanos. Eu não gosto de utilizar a expressão de capital humano, não estamos a falar de pessoas. Há uma vontade muito grande, portanto, de qualificar os cidadãos europeus. Há uma vontade muito grande em termos de cuidados ambientais e, naturalmente, uma aposta claríssima por parte da Comissão na questão de inovação e desenvolvimento. Estamos a falar de investigação. Esta realidade atual, quando se olha para a aplicação de novos fundos, também se avalia a aplicação dos fundos que têm sido feita. A Madeira passou, na opinião pública da Madeira, a ideia de que ao longo destes anos todos sempre se aplicou bem os fundos e sempre se houvesse mais, se aplicaria mais. Atualmente é essa a visão que se tem da aplicação de fundos na União Europeia? É pelo menos a sua visão? Pronto, dando a minha opinião pessoal, que não vincula de forma alguma o Partido Socialista Europeu, nem vincula outras posições, eu entendo que a Madeira conseguiu, de forma razoável, ter uma boa aplicação dos fundos. Mas não vincula as outras entidades? Porquê? Porque não é esta a visão geral, oficial? Não, vamos lá ver. Eu sou muito crítica em relação à fraca aposta que se fez durante algum tempo
nos recursos humanos. Eu entendo que poderíamos ter feito muito mais pela qualificação dos madeirenses, muito mais, mas dos madeirenses e dos portugueses em geral. Eu acho que levamos muito tempo a decidir entrar em áreas que eram fundamentais para o nosso desenvolvimento, que eram estruturantes do nosso desenvolvimento, nomeadamente a educação profissional. E a leitura das instituições que oficialmente avaliam a aplicação dos fundos é mais ou menos essa, ou difere no sentido de dizer que não, foram bem aplicados os fundos? Quando nós fazemos a avaliação, e eu digo isso porque faço avaliação de fundos europeus, portanto, a aplicação dos fundos noutros países, Portugal, de facto, é um bom aluno, digamos assim. Nós não vemos por regiões em específico, não é? Ou seja, nós não estamos ali a fazer contas se perdeu-se este milhão, se ganhou-se aquele milhão. Não. O que fazemos é ver, em termos estratégicos, se aquele investimento foi bom para a região. Naturalmente, dou-lhe o caso do aeroporto da Madeira. Foi um dos melhores investimentos que tivemos. Se me perguntar, as piscinas na Madeira, que sempre foi uma grande, sempre houve muita divergência em relação às piscinas, não creio que tenha sido um bom investimento. Não creio. Portanto, nós não precisamos de piscinas em todos os concelhos. Aliás, eu lembro, por exemplo, o caso da piscina de São Vicente, e fui lá professora, depois de algum tempo não havia forma, porque não havia meios de garantir o aquecimento da água. Portanto, houve diversos problemas, porque não basta querer fazer as obras, é preciso saber como é que vamos garantir a manutenção dessas obras. E acha que essa mentalidade que presidiu essa fase de aplicação dos fundos está a mudar? Até porque a orientação geral do programa, do atual quadro comunitário é outra, mas essa mentalidade está mesmo a mudar? Eu acho que sim. Sente que se aposta mais nas pessoas e menos nas infraestruturas? Eu penso que se pensa de forma mais estratégica. E isso aqui é fundamental. E quando digo estratégica, não é tática, que são coisas muito diferentes. Nós temos que pensar o que é que queremos para a nossa região, para a comunidade, que é isso que interessa, daqui a 20, 30 anos, 40 anos. Temos que pensar a longo prazo. Nós sabemos que tivemos momentos muito difíceis em Portugal e na região por causa das políticas de austeridade, que tiveram um impacto terrível na Madeira, mas agora a lógica é, os investimentos implicam uma prestação de contas muito forte, muito restrita. Eu dou-lhe o caso da Roménia, onde 40% dos fundos implicou, por parte no relatório OLAF, implicou as consequências de 40% dos fundos serem praticamente fraude, e isso jamais aconteceria em Portugal, porque Portugal tem formas, digamos, de accountability, de prestação de contas muito fortes, muito claras, e portanto nesse aspecto somos muito transparentes. E como digo, Portugal e as regiões de Madeira e Açores nesse aspecto estão de facto parabéns. Uma das questões de que muito se fala tem a ver com os transportes. Portanto, a região está aí até pressionada politicamente com a necessidade, com um problema de transporte de carga aérea e com uma pressão política no sentido de haver uma ligação por ferry, que é considerada uma ajuda de Estado, embora haja quem aponte exceções ou exemplos na União Europeia onde esse tipo de transporte tem apoios europeus. Considera que é uma ajuda de Estado? Debruçou-se também sobre este problema? O que é que acha? Vamos lá ver. Eu não tenho a Comissão de Transportes, eu trabalho muito na Comissão de Desenvolvimento Regional. Sei, mas promoveu, por exemplo, um encontro que até envolveu o Ryanair e é muito falado até politicamente quando lhe querem atingir, não é? É muito fácil. Pergunta-se muito pela Ryanair. Se eu fosse governante, eu teria a resposta certa para lhe dar, mas não é o caso, eu sou uma deputada. Mas já vamos à questão da Ryanair. Antes disso, em relação à questão dos transportes, naturalmente que nós sabemos que, em termos de política de transportes, a União Europeia não subsidia. Portanto, isto é assim, é o que está, é a regra. Em relação, portanto, é uma ajuda de Estado. Portanto, é isso que está previsto em toda a política da União Europeia. Portanto, sobre aí não podemos ter dúvidas. Agora, há uma coisa que eu concordo. Podemos fazer aquilo que também é a tarefa de um deputado, que é o lobby, para mudar as coisas. Por exemplo, uma das coisas que consegui garantir que apareça precisamente no documento da política pós-2020 é que os cidadãos das RUP, seja ela qual for, tenham o mesmo acesso a preços comuns que um cidadão, tanto um cidadão da Madeira, tenha o mesmo acesso aos transportes e aos preços, digamos, justos, em relação, por exemplo, a um cidadão alemão. Isso consegui com que ficasse lá. Agora, a União Europeia pagar um ferry boat ou pagar um outro meio de transporte, não lhe parece? Não me parece. Parece-me que tem que haver uma boa negociação. E estou a falar aqui do ponto de vista do que é que temos, do que é que a lei diz, do que é a política da União Europeia. Portanto, quando me dizem que há apoios aos transportes por parte da União Europeia em alguns países, isso não é verdade. Não é verdade, não existe, em termos de subsídio.
Portanto, não existe. O que se pode é, de facto, fazer esse esforço. Porque, repare, havia coisas que, à partida, nós não esperávamos que fossem incluídas em documentos oficiais. O caso, por exemplo, deste parágrafo, pequeno parágrafo, aparecer num documento do Parlamento Europeu, que em dezembro será aprovado, já em dezembro deste ano, já é muito bom. O que é que importa agora? É fazermos esse trabalho de sensibilidade perante os outros deputados, perante a própria Comissão, aquilo que chamamos de trabalho de lobby. No que diz respeito ao transporte aéreo, como sabe, de facto, promovi um evento com a Ryanair em Bruxelas. A ideia era percebermos o que é que a Ryanair podia dar à região, e a Ryanair pode dar muito à região. Agora, a minha função como deputada não é decidir se vem ou se não vem a Ryanair para a Madeira. É isso que cabe ao Governo Regional em conjunto com a ANA. Mas eles assim disseram que estavam dispostos a vir para cá. Aliás, têm dito isso publicamente. A proposta da Ryanair foi enviada em março deste ano para o Governo Regional. E, portanto, cabe ao Governo Regional dar resposta precisamente a essa carta enviada pela Ryanair. Eu tenho muita proximidade com o diretor da Ryanair, o David O'Brien. Temos uma excelente relação de trabalho. E, portanto, a Ryanair quer muito vá para a Madeira. O que estamos à espera é da decisão do Governo Regional. Sobretudo da ANA. Aliás, no outro dia há um comunicado que sai por parte, se não me engano, da Secretaria dos Assuntos Parlamentares Europeus, onde diz que lhe pergunta assim, terminando precisamente, onde é que está a Ryanair. Não, mas então isso demonstra duas coisas. Ou quem fez o comunicado não percebe bem as funções de cada um, porque, de facto, não sou eu que posso trazer à Ryanair. A minha função foi abrir as portas para o diálogo entre Ryanair e o Governo Regional. Essas portas foram abertas. Tivemos um excelente debate sobre isso. Sei que há, de facto, e tive acesso à proposta da Ryanair. Se bem que me lembro, também não sei lhe precisar em que altura, mas creio que foi em maio, o secretário responsável pela área do turismo disse que estava a negociar e estamos à espera dos resultados dessa negociação. Agora também depende da ANA, não é? Depende muito da Eu acho da que depende muito da vontade e da capacidade de influência do Governo Regional. Porque eles já voam para os Açores, portanto não se percebe porque não voam para a Madeira. Esse comunicado a que faz referência será uma espécie de resposta política às suas perguntas à Comissão Europeia feitas neste verão sobre a utilização de fundos europeus para a demolição de património. Tem a ver com a polémica das ribeiras e da destruição de pontes e das muralhas do Dino. Bom, vamos lá ver. Como sabe, fiz 2 perguntas sobre isso, não fiz uma. Sim, as suas perguntas, exatamente. E essas perguntas são públicas, não há lugar mais público que a internet, e as respostas também são públicas. Elas estão na página do Parlamento Europeu. Aliás, o Dr. Sérgio Marques foi deputado europeu e sabe disso, que elas são públicas. Portanto, é uma questão de abrir, estamos a uma diferença de um clique, de abrir a página do Parlamento Europeu e ver lá as respostas. Naturalmente que eu sei que o Dr. Sérgio Marques é um homem bastante sério, e que, de facto, é uma pessoa que tem, digamos, preocupações com o património. Eu entendo, e que, por outro lado, também tem preocupações com a segurança, e eu compreendo perfeitamente isso. Mas a verdade é que eu vi, por exemplo, ali um parecer feito pela própria Universidade da Madeira, e que dizia que era possível a reconstrução ou a reabilitação, que será a expressão mais correta, dessas pontes e do património. Mas só para deixar clara a sua posição, não põe em causa a necessidade de salvaguarda da segurança das populações, claro é apenas uma questão de tentar compatibilizar as duas coisas. Eu acho que é possível compatibilizar as duas coisas, e o melhor sinal que tivemos foi que a Ponte Nova não foi destruída. Também como consequência desta pressão política. Havia, e acima de tudo, eu acho que é uma questão de bom senso. Aquilo ali representa o património, a nossa história, a nossa memória. No pouco tempo que nos resta, não queria deixar de falar de uma área em que está muito envolvida, que tem a ver com os direitos humanos, muito a igualdade de género e onde no mundo ela não existe, muito pior do que na União Europeia. Tem sido difícil no mundo atual fazer valer os direitos humanos e a igualdade de género? Eu acho que tem havido um retrocesso imenso em relação aos direitos humanos, em relação aos direitos das mulheres, que são direitos humanos, mas também da comunidade LGBTI. Nós temos tido casos terríveis por parte, inclusive, de Estados-membros em relação aos direitos humanos. Estou a pensar no caso da Hungria e a sua posição e o modo como tratou os refugiados. Vou agora à Grécia, quarta-feira vou trabalhar em 3 campos de refugiados durante 3 dias. Um dos campos, que é aquele que me deixa mais apreensiva,
é o campo que recebe jovens e crianças não acompanhadas. Tenho mais ou menos ideia do que são pessoas vulneráveis para o tráfico de pessoas. São os grupos mais vulneráveis, são as crianças e as mulheres. Portanto, nós tivemos o caso, por exemplo, no Líbano, onde injetamos milhões, onde 100 mulheres foram feitas escravas sexuais, 100 mulheres refugiadas que vinham da Síria e que só tinham ordem para sair para fazer abortos. Portanto, mulheres que estavam completamente destruídas. Agora, há uma coisa também que é preciso dizer. Foi detectado o problema. Portanto, não é só dizer que correu tudo mal, não. Correu mal, mas também houve capacidade por parte das autoridades de detectarem o problema e resolverem o problema. Agora, isso deixa feridas para uma vida inteira. Mas é revigorante sentir que se contribui para uma solução desse tipo, imagino. É bastante. Estou muito preocupada com a Turquia e tive uma missão à Turquia muito complicada. Devo dizer que foi o único país onde senti medo de estar. O que é estranho, porque não era assim, não é? Não era nada assim. Portanto, a Turquia, particularmente a parte de Istambul, era uma zona muito europeizada. Neste momento não se sente isso, mas há sempre aqueles que tentam lutar para ajudar essas pessoas. E aí o Parlamento Europeu tem sido exemplar. Eurodeputada Liliana Rodrigues, muito obrigado por ter vindo aqui à Conversa Política da Antena 1, programa que regressa na próxima sexta-feira. Boa tarde. Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira.